Vamos lá, gente. Agora vamos para valer, né? Vamos iniciar nossos trabalhos com o CorelDRAW. Então, veja bem como é que nós vamos fazer para acessá-lo, né? Vamos clicar aqui no menu Iniciar, Programas e vir aqui em Suite de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 e depois em CorelDRAW X3. Se vocês preferirem, vocês poderão criar um atalho, né, na área de trabalho para facilitar o acesso. Então vamos clicar aqui. Lembrando que na primeira vez que você abre ele, né, se você tiver deixado optado, né, para aparecer essa caixinha aqui, né, é a chamada tela de boas-vindas. Caso você não queira mais que apareça isso, é só desmarcar essa caixinha aqui, tá ok? Eu vou deixar marcado aqui só para... Vamos clicar aqui no botão novo. Essa é a tela padrão do CorelDRAW, ou seja, ele inicia sempre com uma página A4, né, a folha 4 e a unidade em milímetros. Então, caso a gente já queira mudar as propriedades, começar a mudar as propriedades, o que eu vou fazer? Vou passar essa unidade aqui para pixels, que é a unidade que nós vamos trabalhar mais. E aqui no tamanho aqui ele vai ficar personalizado. Então, como é que ele vai ficar personalizado? Vocês estão vendo essas duas caixinhas aqui? Um está relacionado à largura e outro está relacionado à altura da página, né? Então, veja bem, como ele está em unidade de pixels, nós vamos fazer o seguinte: eu vou digitar aqui, por exemplo, 600 pixels de largura por 450 pixels de altura. Dou um Enter, né? E a página já está redimensionada para o tamanho que eu deixei, tá certo? Bom, vamos começar a trabalhar com algumas formas básicas do Corel. E talvez a forma mais simples que a gente pode começar a trabalhar é utilizando essa ferramenta aqui, que é chamada ferramenta mão livre, tá? Como é que ela funciona? Eu vou clicar ela aqui, né, selecionando essa ferramenta. Vocês vão ver que mudou a forma do cursor do mouse, tá? E eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar fazer aqui um pequeno triângulo, né, só para a gente ver como é que funciona. Eu clico uma vez na tela e vocês estão observando que ele vai amarrar o ponto na minha tela. Esse ponto permanece amarrado enquanto não der um outro clique, tá, em algum outro ponto da folha. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, eu puxo para cá e dou um clique, tá? Ele soltou. Uma nota que vocês podem observar, tá, que ele ficou um pontinho aqui. Quando eu chegar com o cursor do mouse aqui próximo dele, o cursor muda de forma. Olha lá, mudou de forma. Se eu der um outro clique, ele amarra novamente o ponto, tá? E eu continuo todo o processo. Se eu der dois cliques na tela, ele desamarra e amarra simultaneamente o ponto. Quer ver? Eu vou colocar nesse ponto, dar dois cliques aqui, ó. Ele amarrou e desamarrou e amarrou novamente, tá? E aqui eu vou fazer o fechamento da imagem até ele mudar o cursor. Olha só, mudou, clico, ele fecha a imagem. Pronto, eu tô com uma imagem fechada no CorelDRAW. Qual que é a importância de a gente trabalhar com imagem fechada? A importância dele é que eu só consigo ter uma cor de preenchimento a partir de imagens fechadas. O CorelDRAW não faz preenchimento com imagem aberta, tá certo? Então sempre trabalhar com imagem fechada. Bom, o que eu posso redimensionar? Ou seja, eu posso diminuir a imagem, aumentar a imagem, deixar ele magrinho, tá? Deixar ele compridinho e assim por diante. Aí fica a critério de cada um, a gosto de cada um e de acordo também com a necessidade, tá? Lembrando também que eu estou trabalhando aqui sempre com a imagem vetorial, tá? Ok? Então tá aqui como é que a gente trabalha com a ferramenta, né, mão livre. Uma outra ferramenta, uma outra opção daqui que a gente tem, vou segurar aqui na seta, né, e vou trabalhar com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Bezier. Como é que funciona essa ferramenta? Ela é muito parecida com a ferramenta mão livre. A diferença é que eu vou dar um toque para ele amarrar assim, amarrar como se fosse amarrar um ponto virtual na tela. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo desenho, tá? Só que vocês estão vendo que não tem linha. Mas se eu chegar aqui e puxar aqui e der um clique, ele vai puxar essa linha para mim. Se eu der um clique aqui, mais uma. E se eu der um clique aqui, ele fecha a imagem. Pronto. Tá aqui o nosso triângulo feito, uma com a ferramenta mão livre e a outra com a ferramenta Bezier. Tá certo? Vamos fazer o seguinte agora. Agora, como a gente vai trabalhar com cores, né, vamos trabalhar com preenchimento, eu vou selecionar, por exemplo, a primeira imagem. Tá? Eu vou querer que essa imagem tenha uma cor, por exemplo, vermelho, tá? Então eu vou procurar aqui na paleta de cores. Caso aqui ele está aparecendo para mim, caso ele não esteja aparecendo, você clica nessa setinha, ele vai abrir, tá? E você vai escolher a sua cor vermelho. Lembrando agora o seguinte: para as cores nós temos botão esquerdo do mouse é cor de preenchimento e botão direito do mouse, né, é chamada cor de contorno. Então vocês podem observar que eu coloquei uma cor de preenchimento vermelho e uma cor de contorno azul. Vamos pegar essa aqui, se a gente fazer outro exemplo. Dessa vez eu vou fazer o contrário, eu vou colocar primeiro o contorno, depois o preenchimento. Então, por exemplo, eu quero cor de contorno verde. Então eu vim aqui em verde, botão direito do mouse, verde, e quero uma cor de preenchimento, por exemplo, laranja. Então botão esquerdo do mouse, tá? E aqui está o nosso preenchimento. Lembrando que eu posso colocar uma imagem sobre a outra,
tá? Eu posso arrastá-la novamente. Lembrando que a primeira imagem sempre vai ser a imagem de fundo, tá? Mas eu posso alterar essas ordens aqui de acordo com a minha necessidade no futuro, tá certo? Então tá aí uma das primeiras formas básicas que a gente vai trabalhar, que seriam essas duas ferramentinhas aqui, né? A ferramenta mão livre e a ferramenta Bezier, tá? Mais para frente eu vou trabalhar com as demais ferramentas, tá certo? Bom, vou parar por aqui para não ficar muito longo essa videoaula. Então, até breve.